Continuamos a percorrer o país de norte a sul, a caminho das eleições autárquicas, nesta mega operação em que trazemos até si o debate sobre o seu concelho. Vamos entrar agora em Santa Combadão, olhar para os desafios, mas sobretudo para as propostas dos candidatos à presidência desta autarquia do distrito de Viseu, onde o atual presidente da Câmara chega ao fim do terceiro e último mandato. Para este debate, convidámos os candidatos dos partidos com representação na Assembleia Municipal. Está, por isso, connosco Catarina Costa, que é candidata pelo PS e atual vice-presidente da Câmara Municipal de Santa Combadão, e também Inês Matos, candidata pela coligação PSD-IL. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Eu começava aqui pela Catarina. E perguntava-lhe se já estava à espera de ser candidata nestas eleições de 2025, quando há 4 anos aceitou fazer parte deste projeto autárquico. Obrigada, Mariana. Antes de mais, permita-me que comece a agradecer o convite que nos foi endereçado. É sempre uma honra fazer parte destes debates e parabenizá-los, efetivamente, por uma iniciativa em que promove a coesão territorial, porque põe em pé de igualdade municípios de tão pequena dimensão quanto o nosso, mas de qualquer das formas estamos de igual para igual. Dizer também, agradecer a presença da doutora Inês Matos, que com certeza que vai ser um debate profícuo para os santacombadenses, e dizer também que teria muito gosto, respeitando naturalmente as regras editoriais, mas que também teria todo o gosto em debater com as outras forças políticas que estão também a concorrer à presidência da autarquia, mas naturalmente com certeza que será numa futura oportunidade, teremos muito gosto e eu estarei disponível para debater. Muito bem, e respondendo à sua pergunta, claro que não poderia estar a contar, digamos, quando me foi feito o convite pelo Sr. Presidente, o Dr. Leonel Gouveia, há 4 anos, porque há 4 anos, efetivamente, eu não tinha qualquer relação política e não tinha qualquer atividade política. Eu venho de uma atividade privada, muito exigente, a construção civil, eu sou engenheira civil e, portanto, quando o Dr. Leonel me fez o convite, foi na certeza de colaborar com a variação que já estava estabelecida e foi muito bem recebida, não só internamente pela variação, como também internamente pelo Partido Socialista e, portanto, a pouco e pouco fui percebendo que efetivamente tinha aqui o campo aberto e a partir de uma certa altura a exigência também de andar na rua ou de estar nas associações. Portanto, percebi que, efetivamente, além do serviço público ser um dever, é também uma missão e é a minha também vocação. E, portanto, estou disponível para, digamos, melhorar, apresentar soluções para o meu concelho, para as minhas gentes e para a minha terra. Muito bem. Inês Matos, da coligação PSD-IL. Não foi a escolha da Conselhia, acabou por ser a escolha da Distrital e apresentou uma candidatura coligada com a Iniciativa Liberal e em protesto a Comissão Política Conselhia demitiu-se em bloco. A minha pergunta é se acredita que isto pode prejudicar nas urnas, se de alguma forma dividiu o partido do PSD. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite a Santa Combadão para também aqui ter voz. Permitindo assim que os candidatos convidados, não posso deixar de concordar com a Catarina, que poderia ter sido mais alargado, mas respeitamos o critério porque não temos que interferir no mesmo, mas era bom que se fizesse com os demais. Não sendo assim, estamos aqui disponíveis para isso e, portanto, é este o debate, é o debate que permitirá aos santacombadenses esclarecer-se e perceber quais as propostas que os candidatos apresentam ao Conselho. Dito isto, relativamente ao que aconteceu internamente, eu fui convidada pelo partido, pela Nacional, em concordância com a Distrital. Há questões internas partidárias que têm que ser resolvidas com as partes, portanto, os intervenientes nas mesmas. Eu não fazia parte nem da Comissão Política de Secção, nem da Comissão Política Distrital, portanto, estou completamente à margem do que se passou. Fui convidada,
procurei ter as cautelas que tinha que ter, tendo em conta que havia um líder da oposição em exercício de funções que tinha toda a legitimidade, caso o quisesse, para ser candidato, e o convite manteve-se e eu entendi que tinha condições para me poder apresentar. Quanto ao prejuízo, cabe a cada um dos militantes do Partido Social Democrata, que sabem exatamente o que se passou internamente, avaliar isso no dia 12 de outubro. Muito bem, e agora entrando mais profundamente no Conselho de Santa Combadão, eu pedia que em pouco tempo, 2 minutos, me traçassem um diagnóstico sincero do Conselho de Santa Combadão, que se calhar começávamos por si, Catarina. Santa Combadão é um concelho magnífico, tem muitas potencialidades em termos turísticos, tem paisagens muito características. Nós somos, digamos, banhados por 3 rios, o Rio Cris, o Rio Dão e o Rio Mondego, em que, juntinho ali à barragem, à albufeira da barragem da Agueira, portanto, tem todas as potencialidades para ser um concelho, digamos, atrativo em termos turísticos e estou certa que o próximo executivo também traçará, digamos, esse rumo nesse sentido. Somos um concelho com cerca de 12.000 habitantes, que teve algumas limitações financeiras no passado e, portanto, isso também condicionou um bocadinho, mas de qualquer das formas agora estamos no rumo certo para fazer os investimentos necessários para, enfim, colocar novamente Santa Combadão no rumo certo, no desenvolvimento. E, portanto, serão estas, digamos, as linhas gerais. Temos produtos endógenos, temos a Broinha Santa Columba, que efetivamente foi iniciado um processo, digamos, de divulgação e de promoção também enquanto produto endógeno e tem muitas outras potencialidades também em termos gastronómicos e, portanto, temos a Ecopista e a Ecovia do Mondego. Estamos bem localizados em termos de acessibilidades, temos o IP3, temos a linha da Beira Alta, que efetivamente agora também vai ser reaberta dentro de instantes e, portanto, temos todas as condições para que sejamos um concelho onde os jovens se possam instalar e rapidamente deslocar a Coimbra, a Viseu, a Aveiro, ao Porto, portanto, com certeza que será, digamos, essa muitas dinâmica. Potencialidades, mas certamente muitos desafios, mas mais à frente já lá vamos e eu pedi agora o diagnóstico da Inês. Sem dúvida que Santa Combadão não é por ser Santa Combadense, mas dos concelhos mais bonitos da região centro. Pequenino, com uma paisagem natural belíssima, somos banhados por 3 rios, temos o fator água que é extremamente importante e poucos são os concelhos que têm estas condições, muito desaproveitadas, por incrível que pareça, e apesar de estarmos banhados por 3 rios, acabamos por viver um pouco de costas voltados para esses rios, portanto precisamos sem dúvida de potenciar essa enorme riqueza que temos. Temos uma posição estratégica central enorme, portanto estamos no centro de tudo, estamos a 20 minutos de Viseu, estamos a 30 minutos de Coimbra, estamos a 1h30 do Porto, portanto estamos muito próximos de tudo. No entanto, temos de facto déficit em muitas coisas. O Concelho de Santa Combadão é dos 5 concelhos vizinhos o que tem o poder de compra mais baixo, tem o menor número de constituição de empresas, tem o investimento por habitante em ambiente é o mais baixo, somos o 2º concelho com menos obras licenciadas, o turismo é o concelho que tem menos camas, menos hóspedes, menos taxa de ocupação, apesar de todo esse potencial turístico que pode ser e deve ser desenvolvido, somos o concelho com mais pessoas a usufruir de apoios sociais, o que é demonstrativo de facto da pouca oferta de trabalho. Portanto, sem dúvida, e não é com muito agrado que, claro, que nós falamos também dos fatores negativos, mas é na base desses fatores negativos que, claro, uma proposta de candidatura nasce e, portanto, não obstante sermos, sem dúvida, um dos concelhos, se não o concelho mais bonito da região centro, mas ainda temos muito para trabalhar. E
Queria já começar aqui pelo tema da habitação, que bem sabemos que é uma crise que se está a viver nacional e que Santa Combadão também não escapa, apesar de ser um território do interior do país. Não há casas nem para vender, nem para comprar, nem para arrendar, e aquilo que existe está bastante inflacionado. Mas também não se vê construção no concelho, ou muito pouca, quase nenhuma. A minha pergunta inicialmente para a Catarina é que como é que o Partido Socialista, no caso de vencer as eleições no dia 12 de outubro, garante e quanto é que isso também vai custar criar casas com rendas acessíveis para jovens, para famílias do concelho de Santa Combadão? Claro que essa é uma das preocupações da nossa candidatura também, e é claro que tinha que ser um dos vetores indicados pelo nosso programa. Ora bem, nós temos um programa já direcionado nesse sentido. O município também tem alguns lotes disponíveis em que pretendemos que sejam disponibilizados também para jovens. Pretendemos também, fazendo depois o equacionamento também no nosso orçamento, promover o IMI jovem e, portanto, também para que a construção e a reabilitação por parte dos jovens também possa ser, digamos, um bocadinho mais prorrogada e a isenção seja um bocadinho mais prorrogada no tempo, para que também possam investir. E também salientar que uma das juntas do Partido Socialista em São Joaninho, que posso referenciar, fez um trabalho meritório em que disponibilizou 80 lotes, digamos, numa atitude inédita no país, eu diria. Portanto, terrenos que eram da junta de freguesia e que foi feito um loteamento com 80 lotes e que neste momento estão disponíveis a preços convidativos, também para os jovens, têm a regulamentação própria e, portanto, que possam construir e fixar-se também no concelho, e a nossa intenção também no município, uma vez também temos loteamentos próprios, fazer também essa disponibilização. Inês, gostava de ouvir também as propostas desta coligação, PSD e EL, nesta matéria que é a habitação, e perguntar-lhe se, durante os últimos 16 anos, que o PS é poder na autarquia de Santa Combadão, se podia ter feito mais. Sim, em termos de habitação, aquilo que me parece é que Santa Comba ainda não sofre a enorme pressão que uma grande cidade sofre, não obstante já se sentir muita falta no mercado de arrendamento acessível e, sobretudo, para ajudar os jovens a ter a sua primeira habitação. É claro que no programa essa é uma das preocupações e deve haver incentivos, sem dúvida, em primeiro lugar, à recuperação. Nós temos, enquanto Presidente da União de Freguesias de Santa Combadão e Couto Mosteiro, apostamos bastante na recuperação de espaços, nomeadamente um bairro antigo e mais pitoresco em Santa Combadão, no bairro Alto, com um propósito, precisamente porque era um dos bairros mais abandonados da cidade, onde temos muitas casas devolutas, e foi apostando na reabilitação de zonas públicas, nomeadamente um dos jardins mais bonitos de Santa Comba, na sua recuperação, investimento aí nas pracetas, na requalificação de todas essas zonas, o que incentivaria, portanto, por parte do particular, com o embelezamento, sentirem mais atratividade e vontade de investir nas suas casas. Temos, ao falar com imobiliárias locais, temos percebido isso, que as vendas nesse bairro têm-se vindo a acentuar e, portanto, a política pública no incentivo precisamente à reabilitação de espaços que se tornem atrativos para a reconstrução, a reabilitação, até porque esse deve ser o caminho na nossa ótica. O de incentivar o proprietário a reabilitar. A construção nova é tão importante quanto a reabilitação, como é óbvio, mas o incentivo também deve ser dado ao proprietário. E de que forma pensam fazê-lo? Através, por exemplo, de isenções, de diminuição de taxas, de aceleração dos processos de licenciamento. Como vimos, não temos apenas o segundo concelho com o menor número de obras licenciadas, mas também temos uma taxa média muito elevada de tempo de espera para o licenciamento. E, portanto, esses incentivos, o diminuir a burocracia, é extremamente importante para o investidor. Tratar as zonas realmente de proteção, nós não temos centro histórico, mas temos uma zona de proteção ao nosso Pelourinho. Nesse centro histórico, incentivar políticas de reabilitação, estendendo-a também, esta política, às nossas freguesias. As nossas freguesias, sobretudo depois dos incêndios de 2017,
viram uma população, portanto, que é uma realidade em Santa Combadão, em todo o concelho, uma população mais envelhecida, a abandonar os seus terrenos, a abandonar filhos, portanto, os mais novos a saírem do território, à procura de ofertas de emprego e, portanto, um território que ficou um pouco abandonado. Esses incentivos devem ser estendidos igualmente às freguesias, sobretudo no da reabilitação, criando com exemplos, por exemplo, como este que a Catarina nos deixava aqui também, de São Joaninho. Também, nem todas as juntas são, portanto, proprietárias de terrenos, ainda bem São Joaninho já o fez anteriormente, portanto, o loteamento já vem, esta é uma terceira fase, com um regulamento específico, mais específico para a atração, mas é a terceira fase de um loteamento, chamemos-lhe assim, terceira fase de um loteamento que já foi feito em mandatos, noutros mandatos, liderados por outros presidentes de junta, e muito bem, e portanto continuou-se esse trabalho agora com um regulamento mais atrativo para os jovens. Que este bom exemplo seja, sem dúvida nenhuma, possa ser replicado no caso de juntas de freguesia com propriedades que o possam transformar para a construção. Deixava também já aqui, levantou um bocadinho o véu deste retrato populacional e demográfico de Santa Combadão. Falamos de uma população envelhecida e que vive também há décadas uma tendência de perda populacional constante, apesar de uma ligeira recuperação aqui desde os censos de 2021 até aos últimos dados de 2024 da Pordata. Mas há dificuldades também na fixação de população jovem e eu perguntava aqui à Catarina que medidas é que propõe o vosso programa eleitoral para atrair, mas sobretudo também para fixar os jovens de Santa Combadão, para que não se vejam obrigados a sair de Santa Combadão, por exemplo, para trabalhar. Ora bem, muito bem. Efetivamente, uma das nossas preocupações, e que também temos, digamos, é a continuidade da extensão e da zona industrial das Lameiras. E, portanto, se efetivamente até há bem pouco tempo o Executivo tem adquirido terrenos, é a altura desta fase de avançar com efetivar lotes. E, portanto, efetivar lotes para que efetivamente os nossos investidores se possam fixar no nosso território e ter emprego e emprego de qualidade. Mas na certeza que também a dinâmica de emprego hoje também mudou um bocadinho. Nós temos os nómadas digitais que trabalham a partir de casa, em que se fixam também no território. Nós temos o turismo, portanto a aposta no turismo também, nomeadamente em áreas específicas, também podem efetivamente fixar jovens e mão de obra qualificada que nos permite, digamos, ser diferenciadores e, portanto, é nessa perspectiva que temos, digamos, as medidas necessárias para que os jovens também se possam fixar no nosso território. Gostava também de ouvir, claro está, a Inês, em relação a este tema, destes, ao mesmo tempo, de desafios, mas sobretudo das soluções para tentar contrariar esta tendência. Os jovens, portanto, quando saem da faculdade, o que procuram é trabalho, o seu cantinho, ter oferta de habitação, claro, e ainda nessa idade procura-se o lazer, a diversidade de ofertas de lazer, de entretenimento, culturais, desportivas. E, portanto, um jovem é isto que procura. Em primeiro lugar, atrair investimento. E atrair investimento obriga-nos a sair do gabinete, obriga-nos a procurar esse investimento. Não temos de ter uma atitude proativa na captação desse investimento. Ora, também para atrairmos esse investimento temos que ter condições para que as novas empresas se instalem. E não estamos a falar só de empresas que em termos de espaço físico exijam grandes dimensões de terreno. Era ótimo que todas elas nos pudessem, ou houvesse muitas que nos pudessem trazer isso, mas também temos que promover o empreendedorismo e incentivá-lo. E não falo do empreendedorismo até só jovem, falo em todas as faixas etárias. É muito mais difícil, isto apenas aqui como à parte que vem a talho de foice. O empreendedorismo deve ser incentivado em todas as faixas etárias. É muito mais difícil uma pessoa que fica desempregada aos 50 anos, mas que até é uma pessoa dinâmica, tem soluções para encontrar o seu próprio emprego e, portanto, também a Câmara Municipal, portanto, o município tem que ter capacidade para ajudar estas pessoas a reiniciar a sua vida. Aos jovens,
incentivá-los ao empreendedorismo, criando-lhe essas condições, muitas vezes físicas, um aluguer, um arrendamento de um escritório, de um espaço para começar, às vezes pode ser um peso muito pesado na vida de um jovem. Portanto, a Câmara Municipal criar esses espaços onde estes jovens possam instalar-se. A atração de empresas, sem dúvida, mas essa tem que passar também por um investimento muito grande nas nossas zonas industriais existentes, criando-lhes muitas condições que em anos não têm. E eu quero perceber como, porque já percebemos aqui o que é que tem levado os jovens a saírem deste território e deste concelho de Santa Combadão. Não há oferta de trabalho qualificado. Sem dúvida. E eu perguntava aqui à Catarina como é que pretende atrair nova indústria, emprego qualificado para o concelho de Santa Combadão, no caso de ser eleita. Pronto, efetivamente, numa primeira fase, como disse, enfim, digamos, através de feiras e de procura, há muita procura já no território de disponibilidade de lotes para que se possam instalar. Mas, de qualquer das formas, também os jovens hoje são cada vez mais criativos na zona da robótica, na área da robótica, na área das tecnologias e, portanto, pretendemos também instalar um ninho de empresas ou um clássico ninho de empresas que efetivamente permitirá também desenvolver pequenos projetos numa primeira fase e disponibilizar todas as instalações para que depois do futuro possam dar o salto e possam criar. E além disso, torno a dizer que efetivamente o turismo e o desporto também nos vários setores, atendendo à nossa diversidade paisagística e não só, pode também criar aqui emprego especializado em diversas áreas e qualificado, altamente qualificado, e que permitirá com certeza também a fixação de mão de obra qualificada. Inês, gostava também de ouvir propostas concretas para a dinamização da economia e sobretudo também para o apoio aos empresários que se pretendam fixar em Santa Combadão e de alguma forma também contrariar esta tendência de abandono dos jovens. Em primeiro lugar, o investimento público que ainda não foi feito e onde deveria já ter acontecido. A expansão das zonas industriais, às vezes nem é a própria expansão, é dar condições às zonas industriais que não têm. Nós hoje estamos a falar de empresas que já exigem, portanto, acessos à internet, portanto, uma série de infraestruturas que as nossas zonas industriais não têm. As próprias acessibilidades às zonas industriais, criar precisamente uma dinâmica também com as empresas já existentes, quantas delas já têm relações com outras empresas que poderiam trazer uma mais-valia à Santa Comba e poderiam mostrar-se interessadas em fixar-se. Essa dinâmica com as empresas está em contacto constante com o nosso mundo empresarial, com os nossos empresários, os já existentes e instalados no Concelho, é extremamente importante. Nós não podemos achar que a Câmara Municipal não tem que fazer este trabalho, estar em constante relação com os operadores, sejam turísticos, sejam empresários. É importante ouvi-los, muitas vezes está nas mãos deles a resposta e a nós só nos compete fazer o caminho para que a resposta seja encontrada. Mas a Câmara Municipal não tem feito esse trabalho ao longo dos últimos anos? Eu penso que não é uma realidade e é a minha percepção. Acho que não tem promovido esse contacto. A Câmara Municipal neste momento tem um chamado Gabinete do Investidor, mas que eu não vejo essa atitude proativa no sentido de perceber a realidade existente, ouvir os nossos empresários e trabalhar em conjunto com os mesmos. É preciso trabalhar essa área porque é fundamental para o desenvolvimento do Concelho. O investimento, o nosso crescimento económico é fundamental para o desenvolvimento do Concelho. Gostava de perceber aqui com a Catarina se este gabinete se não funciona ou se não tem funcionado. Funciona. Claro que funciona. Temos uma parceria com a Associação Industrial de Viseu, que regularmente visita o município, que regularmente visita as empresas, que inclusive disponibiliza alguns espaços existentes no Concelho, não próprios até da Câmara Municipal, e que faz estas parcerias e que faz este acompanhamento, em que inclusive cria algumas simbioses entre parceiros, entre fornecedores, entre clientes, entre eles, e portanto esse trabalho está a ser feito, bem feito, até porque nós não temos que saber tudo e portanto são feitas estas parcerias e é precisamente essa a resposta que temos dado ao território neste sentido.
Muito bem, entrando aqui também noutro tema, na saúde, e eu creio que o heliporto seja um grande chavão do Concelho de Santa Combadão. O Concelho perdeu o helicóptero do INEM porque a pista que existia deixou de responder aos critérios que eram exigidos pela Autoridade Nacional de Aviação Civil. Queria perceber se, no caso aqui já da Inês, é uma prioridade fazer regressar rapidamente o helicóptero do INEM ao Concelho de Santa Combadão? Na minha opinião, aquilo que deve ser uma prioridade fazer regressar ao Concelho de Santa Combadão é, sobretudo, a viatura de emergência médica. Essa era a prioridade. Se o helicóptero tem que vir associado à viatura de emergência médica, é a única resposta, então que venha. Mas esta luta tem que ser feita com afinco, mas o que nos falta essencialmente em Santa Combadão é a viatura de emergência médica. Essa sim poderia fazer a diferença. Não só na minha opinião, como na opinião de especialistas, pessoas ligadas à área da saúde e da proteção civil, que fomos ouvindo ao longo deste trabalho de apresentação da candidatura. O helicóptero no centro de Santa Combadão pode ser um constrangimento. No entanto, segundo a autarquia, está prevista, portanto, a aquisição de um terreno para a construção da helipista. Temos que analisar, porque efetivamente acho que em primeiro lugar deve estar, acima de tudo, o trazer-se a VMER, pois essa é que faria, na minha opinião, Está disposta a fazer essa pressão? Sim, perseguição, sobretudo, a quem de direito que possa dar esta resposta aos territórios do interior, como Santa Combadão, que se vêem cada vez mais afastado dos cuidados básicos que têm direito de ter na área da saúde. A retirada da VMER foi isso que foi feito a Santa Comba, foi a retirada do acesso básico a cuidados de saúde, de emergência, como é óbvio, mas que fazem falta a todo aquele território, não só Santa Combadão. Portanto, se a única solução é trazer o helicóptero e a VMER, então essa terá que ser a solução perseguida. No entanto, deveria procurar-se era encontrar, porque esta solução é possível à semelhança daquilo que se vê noutros concelhos, mas se a solução apenas da VMER estar presente em Santa Combadão, essa seria a solução ideal. Catarina, concorda aqui com a Inês? É mais urgente trazer a VMER do que o helicóptero? Eu diria que são ambas, porque efetivamente o helicóptero não é só o helicóptero envolve uma equipa, envolve a disponibilização de meios e de socorro às populações, não só de Santa Combadão, mas também a todos os utilizadores do IP3, e que vimos que a sinistralidade neste verão foi o que foi. Portanto, infelizmente tivemos muitas mortes no IP3 e bastava ter uma para já valer a pena. E, portanto, não só o IP3, mas a linha da Beira Alta, a proximidade com a A1 inclusive, portanto é crucial, digamos, e Santa Combadão fica numa zona estratégica de apoio à população e, portanto, para ter efetivamente um meio aéreo associado. Dar nota do seguinte, até para os santacombadenses lá perceberem em casa, para perceber o que é que se passou com a pista de Santa Combadão e com a saída do INEM. O INEM, até há bem pouco tempo, regia-se pelas mesmas normas, digamos, pelas quais neste momento está a Proteção Civil a guiar e, portanto, a utilizar a pista de Santa Combadão. Mas, entretanto, e atendendo à sinistralidade com aeronaves que houve, nomeadamente em Valença, e que houve mortes até dos pilotos, houve a necessidade de ajustar, e ajustou as normas para as normas da aviação civil. E, portanto, a posição neste momento onde está a pista não cumpre essas normas. O que é que implica? Para os santacombadenses lá perceberem em casa. Era a mesma coisa, digamos, que nós termos uma autoestrada, porque os canais dos helicópteros são parecidos aos das estradas, só que nós não os vemos, são aéreos. Era, portanto, a exigência de uma autoestrada ou a exigência de uma estrada nacional e, portanto, urbana. Portanto, é muito mais exigente ter um helicóptero, digamos, e as normas que são exigidas ao helicóptero do INEM do que propriamente ao da Proteção Civil. É claro que nós estamos a trabalhar nesse sentido, é claro que nós estamos a analisar também vários posicionamentos para não ter só uma pista e fazer um investimento só para ser a pista,
a pista não é só para o helicóptero do INEM, será também para utilizar por outros meios, até porque nós tivemos um verão muito quente em termos de incêndios, com muita proximidade ao nosso território e, portanto, é muito importante que os meios aéreos tenham zonas específicas e com segurança onde possam aterrar, onde as equipas depois possam descansar e recuperar em segurança para depois fazer um trabalho hercúleo que fazem todos os anos, efetivamente. E, portanto, é esta a nossa ideia, fazer aqui um centro de proteção civil destacado, bem equipado, ouvir, claro, que todos os parceiros do território, porque a proteção civil somos todos e, efetivamente, tem muitos parceiros, mas não fazer um investimento não só para o INEM ou não só para a Proteção Civil, mas fazer um investimento concertado. E estão dispostos a isso? Claro que estamos dispostos a isto. Muito bem, entrando agora também aqui no tema das acessibilidades e dos transportes, falava do IP3 e das mortes que efetivamente este verão foram mais do que muitas e só uma já era muito. Continua a ser efetivamente um dos maiores estrangulamentos da região, finalmente já se vê em obras no IP3, mas eu gostava de perceber também aqui com a Inês que soluções é que propõe também para o IP3, mas sobretudo para a mobilidade urbana. É certo que já existem alguns planos municipais, também ao nível da comunidade intermunicipal Viseu de Lafões, como é o ir e vir, o transporte a pedido, mas é suficiente em Santa Combadão? Em Santa Combadão existe o transporte à medida, portanto, o transporte a pedido. Foram renovadas agora todos os autocarros através, portanto, de uma delegação de competências que foi feita à CIM e, portanto, é a CIM, a Comunidade Intermunicipal de Lafões, que gera, portanto, a rede de transportes. As melhorias foram feitas a esse nível, no entanto, não houve aqui uma alteração, digamos que, nos horários, portanto, nas carreiras, portanto, houve apenas melhoria em termos físicos. Em termos de mobilidade e acessibilidades... Mas era preciso essa adaptação também dos horários às necessidades das populações? Não sinto que haja uma necessidade premente nessa adaptação, isto é, na criação de muito mais redes de transporte, porque todos nós temos que ser realistas e fazer a avaliação do Conselho para percebermos as dificuldades. Talvez promover de outra forma ou o transporte a pedido poder ser agilizado a dar resposta. Eu, por exemplo, dou-lhe o exemplo, uma pessoa que queira vir a Santa Comba amanhã tem que ter feito o pedido, pelo menos foi no dia anterior? Com os dias de antecedência. Na quinta-feira, até quinta-feira, para a semana seguinte, até há bem pouco tempo não se fazia, portanto, o pedido até sexta-feira. Era só até quinta-feira para a semana seguinte. Portanto, há aqui constrangimentos. Quem é que precisa do veículo? Se precisasse de uma viagem na segunda-feira, tinha que fazer o pedido na quinta anterior. Até quinta-feira. Qual é o constrangimento? A população que precisa desse transporte é a população mais velha, a população que está isolada nas aldeias, exatamente, e que não consegue, se não for com a ajuda de um vizinho, de um familiar presente, provavelmente perceber ou lembrar-se que isto é um procedimento que tem que ser sempre assim respeitado. E, portanto, o município promover aquilo que já tem, potenciar aquilo que se tem. No entanto, em termos de acessibilidades e mobilidade, é sem dúvida o estado em que as estradas municipais se encontram e nas aldeias, nas nossas freguesias, um dos constrangimentos também na mobilidade, não só o automóvel, mas a pé, porque ainda no nosso interior ainda há muitas pessoas que se deslocam a pé, a falta de passeios, a falta de escoamento de águas pluviais correto, portanto tudo isto constrange e de facto é o básico que ainda não está assegurado em muitas das nossas localidades. Era preciso essa aposta, a requalificação das nossas estradas, potenciar o transporte que temos, não pensando única e exclusivamente no centro das aldeias, no centro de Santa Combadão, mas pensando mais para o que precisam as nossas freguesias para se deslocar a Santa Combadão, porque Santa Combadão é um centro urbano, não tem tanto essa necessidade, e potenciar o que se tem e melhorar o que falta ainda melhorar a esse nível. Gostava de ouvir também aqui o levantamento destes problemas de Santa Combadão ao nível das acessibilidades, dos transportes, da mobilidade e, sobretudo, também as propostas do programa eleitoral do Partido Socialista. Muito obrigada. Efetivamente,
o processo de transporte e de rede de transporte pública está num processo ainda muito embrionário, foi iniciado agora em julho deste ano e, portanto, está, digamos, a dar os primeiros passos. E na apresentação, a CIM Viseu de Lafões também foi muito perentória nessa situação, que foi, efetivamente, estão a fazer um estudo, efetivamente agora, nesta época escolar, é que dão os primeiros passos, é que vão perceber, efetivamente, se há necessidade de ajustar os horários de determinada paragem, mais para a frente, mais para trás, mas de dar nota aqui do seguinte: houve a preocupação, porque Santa Combadão tem muita necessidade, e os santacombadenses têm muita necessidade, não só, por exemplo, de vir aqui a Viseu, às consultas, mas também de ir para Mortágua, que também já pertence a outra CIM, à CIM de Coimbra, portanto, houve a necessidade também de articulação desses horários, também para Tábua, e portanto foi feito esse trabalho e foi feita essa articulação não só entre a CIM aqui, mas também para CIMs limítrofes, neste caso a de Coimbra. E portanto, em termos de programa, o que é que temos? Temos efetivamente debater e melhorar a rede do ir e vir, que efetivamente na CIM Viseu de Lafões tem uma grande procura, no nosso concelho não tanto, mas possivelmente aqui utilizar as juntas também como proximidade para que se possa usar este recurso, porque é um recurso que nós temos ao nosso dispor no nosso território e que promove também a economia local, porque efetivamente os táxis e os taxistas desenvolvem uma atividade muito, muito importante, de proximidade até, é com eles que os nossos idosos também confiam para ir à farmácia, para ir levantar dinheiro às vezes, porque antigamente era o carteiro, mas o carteiro agora, como muda muitas vezes, agora tem esta proximidade também com os taxistas e, portanto, é muito importante também fortalecer estes laços com juntas de freguesia, claro que sim, e também com os nossos taxistas no âmbito do nosso ir e vir. E também estão previstas algumas requalificações de estradas municipais? Sim, aliás, este mandato houve também uma necessidade de investimento. Nós está a decorrer uma intervenção na ordem dos 700 mil euros. É claro que foi feito o levantamento com todas as juntas de freguesia, em que o investimento necessário e identificado pelos todos os presidentes de freguesia seriam muito mais avultados do que a nossa capacidade e, portanto, foi feita aqui uma rigorosa escolha. Enfim, não se pode agradar a todos, mas efetivamente há uma necessidade de requalificar as nossas estradas. O Partido Socialista e a nossa candidatura têm na sua intenção fazer um plano para que todos os anos saibamos quanto é que vamos investir em estradas, quanto é que vamos fazer em reabilitação dos nossos acessos. Não só isso, mas também pavimentar e dar condições a todas as habitações que tenham acesso digno. No nosso concelho ainda existe muitas habitações com acesso a terra batida, com acesso a tovenãs, com o tal dito frezado e, portanto, é inadmissível que essa situação se prolongue no tempo e, portanto, é o meu compromisso, é o nosso compromisso, que todas as habitações tenham acesso condigno. Muito bem, gostava de vos ouvir... Apenas para acrescentar aqui, se me é possível, relativamente, para além da melhoria de muitas acessibilidades e de alcatramento, asfaltagem de muitas ruas ainda em terra batida e que são uma luta constante dos presidentes de junta junto do município de Santa Combadão, há aqui algo que é extremamente necessário até para o bom funcionamento, não só de quem circula, mas para a própria economia, que é o ordenamento de trânsito em todo o concelho. É necessário, de facto, criar-se uma equipa que, no terreno, não é à frente de um computador, é no terreno, juntamente com os presidentes de junta, trabalhe no ordenamento de trânsito. Nós vivemos em aldeias pequenas, com estradas onde muitas vezes nem dois carros conseguem, portanto, cruzar-se. É preciso sinalética, muitas vezes já obsoleta, passadeiras. Eu posso lhe dar um exemplo, a junta de freguesia do Couto do Mosteiro, que é aquela onde estou a trabalhar mais diretamente, assim como a de Santa Comba, mas isto nota-se no Couto do Mosteiro, em toda a freguesia não há uma única passadeira.
uma única, não há estradas marcadas. Portanto, não há lombas, não há redutores de velocidade. É uma exigência diária da população, porque efetivamente veem que o mais básico tem sido descurado. Durante muitos anos tem sido descurado. É ótimo e precisamos de falar de grandes projetos que tragam desenvolvimento, sem dúvida nenhuma, mas as populações ainda reclamam por iluminação pública, por estradas onde os carros circulem em segurança, por passeios onde elas a pé possam circular, reclama-se ainda pelo básico. O ordenamento do trânsito é fundamental, não só para a circulação, mas para o desenvolvimento também da nossa economia. A Catarina Costa já deixou aqui essa garantia de, pelo menos, um acesso condigno a todas as casas, mas está atenta também a esta questão que a Inês agora deixou aqui, da sinalética das passadeiras em todas as freguesias do concelho? Claro que sim, claro que sim. Aliás, a requalificação das estradas que estamos a fazer, portanto, também já prevém, a estrada não é só o pavimento, inclui todos os detalhes, inclui a sinalização, portanto, os concursos, quando são lançados, são majorados e são incluídos também esses trabalhos, claro que sim, claro que sim. Eu gostava de ir aqui também ainda a outro tema, que é a gestão financeira da autarquia. E Santa Combadão é apontada como a autarquia que mais tempo demora a pagar aos fornecedores. Aqui no caso da Catarina, gostava de perceber que mudanças é que se propõe a introduzir nesta gestão financeira do município para reverter também esta situação, ou tentar, pelo menos. Pronto, efetivamente isso até foi um tema na nossa última reunião de Câmara, efetivamente não é um pelouro que esteja comigo, essa parte financeira, mas obviamente também fui tentar perceber as notícias que foram sendo publicadas e, portanto, dar nota do seguinte: houve uma evolução muito positiva nos últimos meses nesse sentido. E por outro lado, está identificada como sendo a maior dívida é efetivamente ao Planalto Beirão. E ao Planalto Beirão porquê? Porque as nossas taxas não são atualizadas desde 2010. E porquê? E foi uma atitude muito altruísta e muito de proteção social, eu até diria, aos santacombadenses. Nós temos das taxas mais baixas comparativamente com os outros municípios. E, portanto, atendendo a que, quando o Dr. Leonel Gouveia toma posse no Executivo em 2017, e que, efetivamente, houve e apercebeu-se ao longo enquanto esteve, ao longo da evolução do seu mandato, em que tinha que subir IMI, que os preços iam disparar. Portanto, assumiu o compromisso de que não ia aumentar mais esta taxa aos santacombadenses. E, portanto, se compararmos Santa Combadão com Tondela, com Carregal e até em algumas tarifários com Mortágua, efetivamente nós temos dos preços mais baratos e mais baixos com os santacombadenses e o município fica, digamos, responsável por este complemento. Dar nota do seguinte: é claro que faz parte da nossa intenção renegociar a dívida junto do Planalto Beirão para que a curto prazo seja possível, digamos, regularizar essa situação. Portanto, fazer um plano de financiamento, e isto também foi à Assembleia, digamos, do Planalto Beirão, onde estão também todos os municípios que têm lá assento e, portanto, será, digamos, renegociado. Com certeza que o próximo Executivo terá que o fazer e será feito naturalmente para regularizar também a situação, mas é essencialmente a este item a que estamos digamos, a referenciar. No caso aqui da Inês, perguntar-lhe qual é que é a prioridade neste sentido da gestão financeira da autarquia. Portanto, fala-me da situação financeira da autarquia de uma forma geral, não desta dívida em concreto, certo? Também podemos falar deste ponto que eu levantava, que é a autarquia a nível nacional que mais tempo demora a pagar os fornecedores. Portanto, foi essa a sua pergunta. Sim. Portanto, relativamente à situação financeira do município, a situação financeira do município, que é difícil a cobrar receita, portanto, que é difícil a gerar e a cobrar receita, é sempre num município pequeno, de interior, com poucas empresas, é sempre difícil. É sempre uma situação de equilíbrio, de ajuste diário praticamente às necessidades e às prioridades.
Isso nós sabemos, é preciso, relativamente aos nossos fornecedores, sermos pessoas sérias e de bem, no sentido de que prestam o seu serviço, estão à espera que lhes paguem. É natural, é natural. E esse é um esforço que tem que ser feito, é um compromisso que deve ser... acho que nenhum município gosta de ficar com o selo de mal pagador. Obviamente. Até porque isso torna-se público e traz uma má imagem para o município, portanto tem que existir esse compromisso. É um compromisso crucial para que efetivamente o município seja olhado de forma séria e credível por parte de quem lhe presta serviço, ao ponto de podermos ter fornecedores que já não querem trabalhar com o município e em regras de contratação pública tão restritivas e tão impositivas, fica difícil depois trabalhar com os demais, porque deixamos de poder trabalhar com os que estão à nossa volta. Se devermos, se não pagarmos pontualmente. Portanto, é uma questão de planeamento, de prioridades, o que é fundamental num concelho que tem e terá estas dificuldades. As grandes dificuldades de Santa Combadão, da Câmara Municipal de Santa Combadão, em termos financeiros, são sempre questões de tesouraria, portanto, que constrangem efetivamente o seu dia-a-dia. E, portanto, priorizar, planear, é extremamente importante planear a atividade, priorizando, sabendo efetivamente onde se deve apostar para colocar Santa Combadão no caminho certo. E não é um trabalho que aconteça num mandato, provavelmente. É um trabalho contínuo, diário e que vai demorar. Colocar Santa Combadão nesse caminho, porque é uma Câmara de facto pequena, com pouca capacidade para cobrar receita, tem que atrair investimento para conseguir, portanto, resolver. Portanto, isto, desculpe-me a expressão, é sempre uma pescadinha de rabo na boca. Todas as coisas estão ligadas umas às outras. Planear é fundamental para podermos priorizar os projetos que efetivamente podem alavancar Santa Combadão para o futuro, tendo em conta que aquilo que mais se ouve na rua é que, de facto, Santa Combadão estagnou no tempo. Não é agradável ouvir. Não é agradável ouvir a quem assume funções autárquicas. Não é agradável, claro, para a Catarina ouvir isto. Não é agradável para mim, enquanto Presidente de Junta. Nós queremos ver Santa Combadão a crescer. Todos nós. É comum. E estamos aqui e trabalha-se nesse sentido. Portanto, planear é, sem dúvida, planear, priorizar investimento, priorizar os pagamentos a quem já nos prestou o seu serviço, porque eles também precisam desses pagamentos para pagar aos seus empregados, portanto, às pessoas que para eles trabalham, que têm famílias, que têm compromissos e, portanto, isso sem dúvida deve ser uma questão central na gestão de um executivo municipal. Estamos a entrar quase aqui na reta final do nosso debate e eu também gostava de vos ouvir falar aqui no turismo, porque falam tanto em alavancar e puxar para a frente o Concelho de Santa Combadão, e gostava de ouvir também as vossas propostas para alavancar e para dinamizar o turismo de Santa Combadão, que certamente os habitantes ficam felizes e os habitantes ficam felizes e vai trazer mais visitantes também de fora para o concelho. Claro que sim, claro que sim. E, efetivamente, só dar nota de que todos estes projetos que aqui estamos a apresentar só é possível porque, efetivamente, e voltando à questão financeira, só por breves instantes, porque houve uma recuperação hercúlea nos últimos anos da dívida. Porque o que nos permite sonhar é, efetivamente, a recuperação que houve nos últimos anos. E, portanto, em termos de projeto de turismo, que, efetivamente, alavancamos já este mandato, em que foi possível, porque dar nota que Santa Combadão, como disse ali a doutora Inês, temos receitas curtinhas e, portanto, todo o investimento tem que ser priorizado, sim, e investimentos que tenham retorno, e não só, e que sejam passíveis de candidatura. E, portanto, atendendo a essa situação, hoje houve uma abertura oficial, digamos, de vários espaços, em que, desde, digamos, um lagar de azeite, onde estava dotado ao abandono, foi também concluída uma parte do Parque Verde, onde os santacombadenses, em pleno centro da cidade, podem desfrutar, os mais novos, os mais velhos, em que têm alguns equipamentos daquela ginástica urbana e, portanto, tudo isso hoje já está preparado e está disponível aos santacombadenses. Dar nota do seguinte: existem vários projetos turísticos que temos aqui
que já foram alguns, digamos, previstos no mandato anterior e no programa anterior, mas também fazemos questão de reforçar e de dar-lhe nova roupagem, nomeadamente a Marginal do Granjal, associada ao Complexo Termal do Granjal. O Complexo Termal do Granjal foi sempre uma batalha em que... E continua a ser. E continua a ser. Em que generosamente até me chamam a madrinha do projeto, porque efetivamente desde 2004 que luto efetivamente por aquele projeto. Aquele projeto já teve várias fases. Começou com o executivo do PS há muitos anos, em 2004, ainda era na altura o Dr. Orlando Mendes. Foi feito um investimento efetivamente pelo PSD, onde foi feita a captação na altura em que eu era técnica da Câmara, mas efetivamente agora neste momento tem todas as condições, o projeto está concluído, temos um projeto maravilhoso, em que está previstas piscina interna e externa, onde... Portanto, será uma realidade se for eleita a 12 de outubro? Sem dúvida nenhuma, onde será aliada o lazer e um compromisso também com a tutela, que nos prorrogou há pouco tempo, digamos, a concessão das termas do Granjal. Associada à Marginal, associada à Senhora da Ribeira, associada também à candidatura que temos nos espaços náuticos, nas estações náuticas, e, portanto, efetivamente, dar nota que Santa Combadão terá todas as condições de estar de frente para os rios, de frente para as margens, lutando efetivamente contra também um plano de ordenamento que é castrador e que é necessário, digamos, rebater, atendendo à utilidade turística e à utilidade em que há necessidade de instalar equipamentos. Posso-lhe pedir para mostrar novamente, porque claro estou a receber indicações de que o tempo não foi suficiente e será importante as pessoas lá em casa também poderem ver esse projeto que já está então concluído e que será uma realidade se a Catarina for eleita autarca de Santa Combadão no dia 12 de outubro. Isto já foi apresentado na Assembleia Municipal, para dar nota disto. Isto foi em âmbito de uma candidatura, à linha mais turismo, em que está em análise, houve, digamos, uma resposta com a qual não concordamos, mas não vamos desistir fácil desta candidatura nem deste investimento. Suponho que essa proposta tenha vindo do PSD? A proposta contrária com a qual a Catarina diz que não concordaram na Assembleia Municipal? Não concordaram. Foi apresentado só. Foi apresentado em que, digamos, em tempos anteriores é que efetivamente não era e não foi prioridade. Nunca se colocou contra qualquer projeto de desenvolvimento para Santa Combadão. E então agora as propostas para dinamização do turismo, alavancar o turismo em Santa Combadão? Reposicionar a marca Santa Combadão é fundamental, tendo em conta que temos muitas vantagens a nosso favor. Temos a localização, temos de facto um baixo custo de vida em relação ao litoral, portanto somos atrativos, o interior é atrativo e é importante que esta mensagem passe. Quem tiver na dúvida, venha para o interior, consegue arranjar emprego, tem um custo de vida mais baixo e há condições para receber todos. Temos facilidades de acesso, estamos próximos de tudo, como já dissemos. Temos o moderno, temos o tradicional. Santa Combadão é o único concelho do distrito de Viseu que tem o Dão agarrado ao nome, mas que nada faz à volta do vinho e da vinha. Aproveitando também agora outras dinâmicas que em concelhos portanto, perto de Santa Comba, vizinhos de Santa Comba, estão a dinamizar, nomeadamente um exemplo interessante no Carregal foi agora, falado no Centro Interpretativo do Vinho do Dão, aproveitar toda esta dinâmica e posicionar também com as entidades acima, Dom Lafões, posicionar Santa Combadão como um concelho atrativo ao nível turístico. Mas eu ainda gostava... Com a consciência de que o turismo tem que ser uma atividade a desenvolver, sem dúvida, prioritária também, mas a par de um desenvolvimento ao nível do investimento privado que deve ser parceiro. Na minha perspectiva, as termas do Granjal podem mostrar-se um muito bom projeto se derem prova da capacidade de serem água termal, porque a água, pelo menos as últimas análises de que tenho conhecimento, é uma água que sai fria, portanto, a par de outras, noutros concelhos aqui, que já têm, digamos que uma dinâmica termal consolidada, portanto, e não pode ser um projeto que constranja a própria aldeia do Granjal.
Para concluir, e porque temos que ser mesmo rápidas, mas não queria deixar este tema de lado, o Centro Interpretativo do Estado Novo, no Vimieiro, terra natal de Salazar. É certo que criou muita polémica, mas a verdade é que a autarquia assinou em fevereiro um protocolo com a Associação Cultural Efêmera e nessa altura manifestou o desejo de que abrisse portas em junho. Continua fechado. Porquê? Houve aqui alguns constrangimentos, inclusive também da disponibilidade da Associação Efêmera. Estamos a trabalhar efetivamente, aliás, esta semana até foi colocado o sistema de climatização no piso inferior e, portanto, isso vai acontecer, efetivamente, a abertura e a disponibilização do espaço do Centro Interpretativo Estado Novo 1926-1974, regime e resistência, assim que foi agora a terminologia, e portanto será uma realidade com certeza, mas também temos muito orgulho colocar aquele equipamento ao dispor dos santacombadenses e a todos aqueles que nos visitam. Mas para quando? Se não for em junho? Está para breve, sendo que também dar nota que fica juntinho à Nacional 2, portanto, para potenciar, são vários eixos que estão potenciados naquela situação. Inês, também gostava de ouvir a sua visão relativamente a este espaço e projetos para este espaço, no caso de ser eleito em outubro? Sem dúvida que o Centro Interpretativo do Estado Novo quer-se que seja tratado como um assunto sério. Salazar era um santacombadense, faz parte da nossa história e o que se deseja sobretudo é que não se crie mais ruído do que aquele que ao longo destes últimos anos foi criado à volta deste projeto. Acho que é de louvar, portanto, a parceria com a Efêmera, com o Dr. Pacheco Pereira. Acho que pode ser o elemento que traz essa seriedade e uma visão afastada, imparcial e que pode, sem dúvida, tornar o projeto como potenciador do turismo, como é a ecopista, que precisa de uma ligação que é fundamental entre Santa Combadão e a freguesia do Vimieiro, e espera-se que possamos, junto do Governo em funções, criar essa pressão quando aquela zona for também alvo de alargamento, que essa possa ser potenciada. O Centro Interpretativo, o Granjal, o Polo Turístico do Granjal, a Senhora da Ribeira, temos muito bons locais para desenvolver em termos turísticos. Muito bem, chegamos ao fim do debate, portanto, Catarina, pedia-lhe a mensagem para os santacombadenses, para aquela Câmara, por favor. Santacombadenses, caros e caras amigas, nós conhecemos o território, conhecemos os desafios a que nos propomos, temos equipas capacitadas, jovens, com muita qualidade técnica e, portanto, efetivamente, conto convosco, conto com o voto no Partido Socialista no próximo dia 12 de outubro. Votem Partido Socialista. Inês Matos, por favor, a sua vez. Caros santacombadenses, é com muita responsabilidade que me apresento a este projeto, com equipas sérias, pessoas que foram trazidas da sociedade civil e que vão dar a sua disponibilidade a Santa Combadão. Esperamos que votem num compromisso de seriedade, de trabalho e de enriquecimento do nosso território. Contamos convosco, votem PSD, coligação PSD e AL. Inês Matos, muito obrigada. Muito obrigada. Catarina Costa, muito obrigada por terem estado connosco. Espero também que os santacombadenses tenham ficado esclarecidos das propostas de cada uma, no caso de serem eleitas a 12 de outubro. As próximas eleições autárquicas ficaram sobretudo os desafios e as propostas para os próximos 4 anos. Muito obrigada.